Ale, a questão que é o seguinte, ó, quando você estava falando aqui, eu anotei, e eu acho que é uma questão interessante da gente trazer. Que tu está comentando aqui sobre essa questão, para utilizar o blockchain para fazer esses controles de privacidade, poder controlar esses tipos de identidade diferente, como tu está comentando, o que é um aspecto um pouco mais próprio da tecnologia, né? Estamos falando de uma coisa de dentro de uma tecnologia. Mas eu queria entender do teu ponto de vista e assim bem do que tu acha e, né, a tua opinião pessoal aí sobre isso. É talvez uma questão um pouco mais polêmica, que qual que tu acha que é a coisa que nós estamos querendo defender hoje em dia com essas tecnologias? A gente fala muito da privacidade aquilo, privacidade isso, privacidade aquilo lá. Só que a pergunta é, qual é o tipo de privacidade que isso nos ajuda a proteger, vamos dizer assim, né? Porque teriam tipos diferentes, eu acredito. E Sim. do que nós estamos nos protegendo? Quais são as tuas preocupações hoje em dia maiores e que essa tecnologia pode ajudar a solucionar? Legal. Eu vou voltar um pouquinho, eu até encurtei um pouquinho a última resposta, mas eu acho que vale a pena falar um pouco sobre o que é essa identidade digital Uhum. descentralizada que a gente colocou no título do podcast, né? E que acaba tendo como blockchain como uma das implementações, né? Uhum. Quando a gente começa a falar em identidade digital, e a gente estava falando um pouco sobre o fato de que eu posso ter várias representações da minha persona em cada um dos serviços, esse modelo é o modelo inicial, é o que começou ali atrás, a primeira geração das identidades digitais, que é a identidade centralizada. É aquela em Uhum. que a identidade, na verdade, ela não é sua. Ela é um registro que você faz no sistema de outra pessoa. Então, assim, quando você faz o processo de Bem sign-on, interessante. você se cadastra no Gmail e o Uhum. Gmail te dá direito de acessar a partir de uma identidade que você cadastrou, mas a identidade ainda não é sua. E tanto ela não é sua, porque quando o Gmail quiser, ele mata a tua credencial e você não acessa mais o seu e-mail. Então, assim, o grande ponto da identidade digital descentralizada do ponto de vista de segurança, com certeza é Uhum. privacidade, mas tem um ponto que não é um requisito de segurança dos mais comuns, mas engloba do ponto de vista aí a grande motivação, que é protagonismo. É assim, a identidade digital baseada aí, a gente chama de identidade soberana, né? É aquela em que eu uso uma estrutura descentralizada para guardar itens públicos das identidades, né? Uhum. E eu dou pro dono da identidade toda a parte privada, inclusive as permissões, inclusive os detalhes sobre essa pessoa, né? E eu passo a usar esse repositório público como um validador de assinaturas. Então, a tecnologia da identidade soberana, ela nada mais é do que aquilo que a gente está acostumado a ver há muito tempo, que é estrutura de chave pública e assinatura digital. Então, a gente está falando Uhum. os caras pegaram a blockchain para ser um repositório de chaves públicas, né? Além das chaves públicas, você também coloca os esquemas aí das identidades, ou seja, quais são os tipos de afirmações, quais são os tipos de permissões, o tipo de identidade que está sendo registrado, e a partir daí Uhum. você fecha um consórcio e você começa a. Todo mundo tem a sua chave privada dentro da sua wallet, tal qual é com o cripto, né? Uhum. E as identidades começam a emitir para essas pessoas permissões, a gente chama de claims, né? Permissões para esse cara. E essas permissões, elas não existem em nenhum outro lugar que não na wallet desse cara. Então, por que a gente fala privacidade? Porque, na verdade, essa identidade não existe em nenhum lugar mais a não ser no celular ou na carteira digital do dono da identidade, Uhum. tá? É como se fosse uma wallet de criptomoeda. Assim, as moedas estão dentro do celular do cara, né? E elas não estão em nenhum outro lugar mais, e a blockchain é meramente um registro oficial de que aquele cara tem aquela moeda. Para a questão de identidade funciona da mesma maneira. Então, o que ele quer proteger eu não tenho mais um ponto central onde estão Uhum. guardadas as permissões de todo mundo. Uhum. Isso deixa de existir. O que eu Uhum. tenho eu tenho um repositório de chaves públicas e eu tenho algoritmos que permitem que eu consiga, validando essas chaves públicas, garantir que, por exemplo, você tem uma permissão de dirigir, uma carteira de motorista emitida pelo Estado, sem eu precisar ter que me conectar no servidor do Detran para ver se sua carteira de identidade ou sua carteira de habilitação é válida. Todos os registros estão lá nesse cara, assinados digitalmente. A única coisa que você precisa ter é
acesso à chave pública do Detran que está lá na blockchain. E aí, até ainda fazendo o interlúdio antes da minha pergunta anterior, né? Mas aí, nesse caso, as permissões que a pessoa teria, ou né, a identidade ali, como tu está tratando ela seria... O fato de ela estar descentralizada e ela ser o ponto central dela, né, vamos dizer, na carteira de cada um, de posse de cada um, faz com que ela seja obviamente, mais difícil alguém ir lá e alterar ela, ou tirar ela de ti, ou te conceder outras coisas, né? Então, tem uma questão de imutabilidade aí nesse caso. Mas do ponto de vista ao contrário, como é que funciona? Se eu quiser mentir uma permissão minha, se eu quiser mentir um aspecto da minha identidade, como é que as outras pessoas da rede vão saber que eu estou mentindo? Se você forjar a sua identidade e tentar apresentar ela para um verificador, o verificador vai receber uma prova que você vai apresentar. Então, assim, no teu aplicativo você vai apresentar uma prova dessa identidade, e essa prova ela é obrigatoriamente assinada pelo emissor. Se eu não tiver a chave privada do emissor, que está registrada na blockchain, eu não conseguiria forjar essa prova. E aí é o modelo de chave público-privada. Então, assim, tem uma assinatura digital envolvida e tem algumas questões criptográficas mais avançadas. Tem um troço que o pessoal acabou embarcando, que eu não sei se eu conseguiria explicar de maneira simples, que eles chamam de Zero Knowledge Proof. É a prova de conhecimento zero. A ideia desse Zero Knowledge Proof é, a partir de algumas primitivas criptográficas e das chaves privadas do emissor e do portador dessa identidade, eu consigo apresentar provas para perguntas que são feitas sobre os meus acessos sem apresentar os dados. Vou te dar um exemplo. Esse exemplo é clássico. Todo mundo que fala em identidade soberana fala disso. Eu vou a um bar, eu quero pedir uma bebida. Vocês são novos aí, vocês têm cara de menino, vocês vão ter que passar por isso. Eu não passo mais por esse problema porque eu já tenho alguma certa idade. Mas se eu chegarem no boteco e pedirem uma cachaça, o barman vai chegar e falar assim, cara, me apresenta a tua identidade. Você tem, 15 anos? Você vê que ele toma uma cachaça? Isso já aconteceu comigo. Então, eu imagino. O problema é que, assim, quando na vida real, o que você é obrigado a fazer? Você tira lá a tua carteira de motorista do bolso, põe num balcão e o cara vê tua data de nascimento, teu nome da tua mãe, documento e tudo mais. Nesse modelo de identidade soberana, por conta da estrutura da prova que você gera dentro da sua wallet e das assinaturas digitais, o cara faz uma pergunta para sua wallet. Ele fala assim, o dono dessa carteira tem como provar para mim que ele tem mais do que 18 anos? Isso chega no seu aplicativo, você vai lá e fala assim, tenho sim. Eu tenho várias identidades aqui, eu vou escolher uma delas que tenha o campo idade, que é o campo que ele tá me perguntando, e eu vou dar para ele, você quer mostrar a sua idade? Não, eu quero só que você diga que eu tenho mais que 18 anos. Se eu tiver mais que 18 anos, ele vai gerar uma prova criptográfica, esse cara vai receber isso na wallet dele, vai bater na blockchain e falar assim, olha, de fato, isso foi emitido, por exemplo, pelo IRGD, pelo instituto aí que emite o documento digital, tá assinado por ele, e a maneira como essa assinatura foi feita, eu tenho uma prova matematicamente inquestionável de que ele tem mais que 21 anos, mas eu não faço ideia de quantos anos ele tem. Então, Interessante. a questão das assinaturas digitais garantem o fato de que você não conseguiria forjar uma prova, a não ser que você tenha acesso à carteira do emissor. Né? E isso é um ponto importante também. Por exemplo, como a blockchain guarda as chaves públicas das identidades, eu tenho que ter um conhecimento de quem é que está apresentando a prova para mim, e ter uma gestão de que essa pessoa ela está dentro do ecossistema e ele é um emissor válido. Por exemplo, as universidades. Um diploma universitário só poderia ser emitido por uma universidade. Então eu teria aí as chaves públicas de todas as universidades nesse ecossistema, e se alguém apresentasse para mim uma prova de que eu tenho uma determinada formação e essa prova não foi gerada por alguém que é do tipo universidade, eu não tenho como comprovar que isso é verdadeiro. Então isso também a tecnologia te ajuda.